nossos pensamentos, descruzar as mãos, pernas, nos conectar a Deus, à espiritualidade, para que possamos nessa manhã absorver o máximo possível do conhecimento e das bênçãos de Deus. E neste momento, vamos iniciar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja, graças Senhor Jesus. O tema de hoje é manifestações físicas, é um tema proposto pela direção da casa, ele está contido no Livro dos Médiuns, né, que é um dos livros da codificação, né? Tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. E na preparação dessa palestra, né, quem dá palestras a gente vai atrás, pesquisa vídeos e dá uma estudada. E essa semana eu recebi a Revista Internacional de Espiritismo, né? É uma publicação mensal, né, da editora O Clarim. E uma das matérias, ela veio de encontro a isso, né? Aí vocês podem falar, poxa, o Petuel preguiçoso, né? Nem estudou, recebeu a revista, vai chegar lá e vai ler, tá tudo certo, né? Mas é importante. Então eu vou fazer uma breve leitura, acredito que vai dar uns 3 minutos, para a gente entender o contexto que tem muito a ver com o título, né, da palestra de hoje, Manifestações Físicas. Então o título da matéria é 164 anos de O Livro dos Espíritos e o codificador Allan Kardec. Racionalista estudioso isento de misticismo, o professor Rivaio começou a estudar os fenômenos espirituais numa época cujo cenário era de profundo materialismo. Então começa assim. Há quase 217 anos, nascia na cidade de Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivail, fiel discípulo de Jesus, escolhido por ele com a missão de desvendar o ignorado mundo dos espíritos e interpretar o seu evangelho em espírito e verdade. O cenário da época era de profundo materialismo, cristalizado pela Revolução Francesa no fim do século XVIII e fortalecido com o lançamento do Manifesto Comunista em 1848, por Karl Marx e Friedrich Engels, fundando o comunismo científico. Rivail, com a idade de 10 anos, foi matriculado por seus pais no Instituto de Educação em Yverdon, cidade suíça, para estudar com o pai da pedagogia moderna, Johann Heinrich Pestalozzi. Essa preparação foi importante, pois aprender é recordar, no dizer de Platão. No Instituto, com a orientação constante de Pestalozzi, que fundou o edifício do ensino novo baseado na intuição, partindo do princípio de que a intuição é a fonte de todos os nossos conhecimentos, Rivaio recordou sua trajetória de educador na fieira das reencarnações, bem como aquilatou-se moralmente ouvindo do próprio Pestalozzi que o amor é o eterno fundamento da educação. Aos 18 anos, publicou seu primeiro livro, dos mais de 20 títulos didáticos,
Esse primeiro livro, né, o título é Curso Prático e Teórico de Aritmética, que foi republicado durante décadas como obra básica de ensino adotada como os demais livros nas escolas e universidades da França. Todos eles estampavam na capa o nome do autor, H.L.D. Rivail, que se tornou muito famoso. Como não existe acaso, na mesma época em que surgiu o Manifesto Comunista, a providência divina enviou os primeiros raps, entre parênteses, né, a tradução de raps, batidas, na residência da família Fox, na aldeia de Hydesville, no condado de Wayne, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, com a participação das jovens Kate e Margaret Fox. Elas descobriram através dos códigos estipulados que o espírito batedor era um jovem mascate de nome Charles B. Roseman, que havia sido ali assassinado e enterrado. O fenômeno das batidas se espalhou pela América e chegou à Europa, precisamente na França, inaugurando o grandioso movimento espiritista mundial, com o levantamento de cadeiras e mesas que giravam e dançavam sem a participação física direta, tornando-se um espetáculo em todos os locais de entretenimento. Desde os 19 anos, o professor Rivail era estudioso e entusiasta dos fluidos magnéticos e seguidor das experiências feitas com as energias desconhecidas pelo médico alemão Franz Anton Mesmer, criador do magnetismo animal. Mas viu com ceticismo a proliferação daqueles acontecimentos. No ano de 1854, um amigo magnetizador de nome Fortier convidou-lhe para visitar um dos locais onde se davam os fenômenos, dizendo-lhe que as mesas giravam e respondiam às perguntas, ao que ele respondeu: só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto. Foi como racionalista estudioso isento de misticismo que ele participou de uma reunião das mesas falantes, aceitando o convite da senhora Plaine Mason na rua Grand Batelier, número 18, em maio de 1855, presenciando pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam, em condições tais, depõe ele mesmo, Allan Kardec, que não deixavam margem a qualquer dúvida. Aos 50 anos, passou a frequentar as reuniões e recebeu a revelação do espírito Zéfiro, seu amigo de passado, e àquela época protetor da família Baudin, de que ele fora professor dos druidas nas Galhas com o nome Allan Kardec, na época do imperador Júlio César, entre 58 e 44 anos antes de Cristo. Assim surgia Allan Kardec. Aos 52 anos, em 18 de abril de 1857, publicava o Livro dos Espíritos, o marco inicial do Espiritismo, em Paris, França, no Palais Royal. Evocamo-no nesse momento para assinar as inúmeras contribuições que a doutrina ensinada pelos Espíritos trouxe à humanidade terrena, e através do princípio progressivo do ser permitiu cada vez mais a conscientização dos nossos deveres como cristãos e espíritos imortais. Então, qual é o ponto central, além de contar aqui um resumo muito, para essa redundância, bem resumido da vida e da importância de Kardec, As manifestações físicas, uma das principais, como começou, no meio espírita, talvez não é muito falado ainda, mas é importante, a gente estudar, conhecer a história para saber como que começou, Então, o primeiro fenômeno físico foi, das irmãs Fox. Hoje, se a gente der um Google, a gente consegue, tem documentário, tem livros, tem N coisas que falam sobre as irmãs Fox. Foi onde, vamos dizer assim, teve o ponto inicial do que a gente conhece como espiritismo hoje. Lógico que Jesus teve uma importância, nosso guia, nosso exemplo, modelo moral do que passou pela Terra, mas foi a partir dali que se tomou
com mais precisão e certeza que nosso mundo não é único, existe algo que vai além do nosso físico aqui. O mundo espiritual, ele está presente de todas as formas. Só que para cada época existe, vamos dizer assim, um foco a ser tratado. Para se chamar atenção, para trazer a humanidade para esse assunto, para essa importância, né? Nós temos 3 revelações: Moisés com as leis, né? Porque era necessário ter as leis naquela época, tinha que ser daquela época, tinha que ser da forma que foi. Depois veio Jesus e a 3ª revelação é o Espiritismo, com esse contato maior com o mundo espiritual, vamos dizer assim, com um entendimento maior, né? E quando os irmãos Fox tiveram esse contato, que essa história se espalhou e foi para a Europa, que era o berço da civilização moderna, né? Era o berço da cultura no mundo, 1850, os Estados Unidos ainda não era a potência econômica, e né, muito menos econômica, né, mas cultural que é hoje. Então isso correu e foi parar na Europa. E aí começou a surgir muitos questionamentos. Como que é possível isso? Será que as mesas, elas se mexem, têm vida própria? Não, não eram as mesas. Eram espíritos que de alguma forma, né, movimentavam essas mesas. Mas por quê? Né? Por que eles faziam isso? Para brincar com a gente, para brincar com os outros, para se mostrar? Não, será que não foi porque precisava naquela época algo mais material para se provar que existia algo além da vida, algo do outro lado da vida? E aí entra Kardec com toda a racionalidade, mas que já vinha sendo preparado, né, como diz aqui, né, ele desde de pequeno, desde da tenridade, já começou a se interessar por alguns assuntos, já foi para a área da pedagogia, de educador, porque talvez ele não tinha toda essa fé, ele era cético com relação ao mundo espiritual. E às vezes, ou sempre, né, a gente precisa de ouvir de alguém que é cético que aquilo existe para ter mais credibilidade. Porque quando às vezes a gente fala, foi o pastor que falou, foi o babalorixá que falou, foi o médium que falou, foi o ancião, foi o rabino, a gente talvez fala, olha, mas ele já está envolvido com aquilo, ele só está expressando a fé dele, né? Então, quando você vê que alguém que é cético, eu não acredito muito nisso, pega e fala, não, realmente tem algo diferente por trás disso, então é algo que merece ser estudado, merece ser acompanhado, porque não estou entendendo, não consigo negar que isso não está existindo, que é uma farsa, mas a gente precisa ver como que isso funciona. E foi aí que Allan Kardec começou a decodificar a doutrina, né? Não foi ele que escreveu o Livro dos Espíritos, ele codificou. Ele fazia as perguntas, mandava para vários médiuns da Europa e na hora de receber a resposta, ele via a semelhança das respostas, juntou todas aquelas perguntas e respostas e compilou, e aquilo se tornou o Livro dos Espíritos, né? Então, manifestações físicas existem, sim, existem. E a gente não pode falar das manifestações físicas considerando apenas mexer objeto, né? Arrastar uma mesa de um lado para outro, ou como muitos já devem ter escutado ou participado por falta de conhecimento, eu lembro que na minha época de criança, na escola tinha uma tal de brincadeira do copo, etc, etc. A gente já escutou muito falar disso, né? Então, essas manifestações físicas não são só elas que existem, não são só elas que estão presentes na nossa vida religiosa, seja ela espírita, evangélica ou qualquer outra religião. O que a gente pode considerar como manifestação física? Uma cura física.
tudo aquilo que também envolve o seu corpo físico, que muda alguma coisa que não estava em equilíbrio, que não estava, vamos dizer assim, da forma natural, correta que tem que ser, e que por algum motivo, por alguma interferência espiritual aconteça, e que pode ser que alguém não acredite, isso também é uma manifestação física, né? A gente vê muitos trabalhos de curas em outras religiões, até em algumas casas espíritas, casas de umbanda, qualquer religião, né, tem essa parte também. Eles vivenciam isso, né? Então, por que existe isso, sendo que hoje a nossa maior luta não é contra o nosso corpo físico? Porque a gente está aqui na Terra para evoluir. E nós temos um corpo físico, seja ele perfeito ou não, cada um, eu não estou falando de perfeito ou não na parte de beleza, eu estou falando, né, de funcionamento normal mesmo. Tem pessoas que nascem com problema de coração, com N problemas ou deficiente, etc. Mas a gente precisa desse corpo para a gente evoluir, né? Nós precisamos passar por essas dificuldades. Então, mas o defeito, vamos usar, talvez seja uma palavra forte, o defeito físico, ele é importante, mas ele vem com vamos dizer assim, uma missão: ajudar a nos consertar moralmente, ajudar a nos atingir um grau de evolução pela qual a gente se comprometeu a vir nessa terra. E a gente tem que vir, nós temos que passar por isso. O nosso corpo físico, ele é o nosso instrumento também, tem outros instrumentos, né, de evolução, talvez o principal, né? Porque assim, você tem que ter o corpo físico para você trabalhar, para você se socializar, para você seguir em frente. E às vezes nós temos alguma limitação, por quê? Será que nós soubemos usar esse corpo físico numa reencarnação passada? Por que passamos por isso? E aí vem outra questão, que a gente sempre coloca a culpa na reencarnação passada, né? Tudo é porque eu fiz na outra reencarnação. E nessa vida? O que a gente tem feito nessa vida que está interferindo no nosso corpo físico? Aí, será que eu estou estragando ele a tal ponto que eu tenho que ir numa casa religiosa para ter uma manifestação física, para ter, né, alguma interferência do mundo espiritual para que a gente possa mudar o nosso comportamento? As manifestações físicas, elas existem, elas estão aí, faz parte do contexto espiritual. Não vão deixar de existir, acredito eu, até a gente atingir um nível de maturidade moral e espiritual que a gente não vai mais precisar disso, né? A gente está num planeta de provas e expiações e a gente sabe, se a gente não sabe, nós temos que procurar entender, saber que aqui não é um planeta que a perfeição, a bondade ainda é reinante, né? Ainda é a maioria. Não, está um pouquinho longe disso, mas a gente já começou a tomar consciência dessa situação, né? Então, as manifestações físicas existem? Existem. Mas não vamos nos apegar às manifestações físicas para a gente fortalecer a nossa fé, né? Eu vou naquele centro espírita porque lá tem incorporação. Eu vou naquele centro espírita porque lá tem psicografia. Também é uma manifestação física. Eu vou naquela igreja evangélica porque tem uma sessão de desobsessão. Outras usam outro nome, sem desmerecer nenhuma denominação. Eu vou no candomblé porque tem isso, porque... O que a gente está procurando? Fortalecer a nossa fé com manifestação física? Quando você vai a primeira vez, né, ou acontece de você estar num lugar que aconteça um fato físico, um fenômeno físico, é normal você se interessar, mas aquilo pode ser um gatilho para você se interessar pelo assunto. Mas assim como Kardec, o gatilho dele foi esse fato de ele ouvir falar
das mesas girantes, ele foi pesquisar e o que ele trouxe para nós? Ele trouxe para nós que existe isso, mas eu não vi até hoje um manual de manifestação física. Lógico que existe lá como que se comportar numa sessão mediúnica, os médiuns têm que estar moralmente equilibrados, tem que ter uma vida, tentar, não existe nenhum médium, ninguém é perfeito, eu falo, ele tem que estar moralmente equilibrado. Então eu não vou porque eu tenho pensamentos ruins, eu tenho esse tipo de defeito moral, então eu não vou participar. Não é isso. Todos nós, sem exceção, temos defeitos. Alguns são perceptíveis, outros estão bem escondidinhos, mas aos olhos de Deus nada está escondido. Então a gente tem que tomar cuidado também para não julgar as pessoas, para não julgar os líderes religiosos, sejam quais forem eles, seja evangélico, católico, judeu, muçulmano, até o ateu. A gente não pode ser conivente com algumas atitudes, infelizmente, tristes que alguns deles têm, que envergonham, vamos dizer assim, a eles mesmos, E eu não vou falar envergonham o nome de Deus, que a gente está dando uma pessoalidade a Deus. Não, a eles mesmos e a nós mesmos, que nós estamos todos no mesmo barco. Não devemos ser coniventes com eles, mas temos que tomar cuidado com o julgamento que a gente direciona a eles, Então, Kardec, ele deixou isso, mas qual que é a principal parte do que ele deixou da codificação? Que a gente precisa se comportar e mudar a nossa condição moral. Essa é a principal base para a gente evoluir. É a nossa principal luta, lutar contra os nossos defeitos, contra as nossas imperfeições. A manifestação física, ela faz parte, dentro da doutrina espírita, mas não é a base, não é a principal, vamos dizer assim, coisa que a gente tem que procurar dentro da doutrina espírita. Aí você fala, mas o que são os defeitos morais? A gente sabe aquilo que a gente peca, São as nossas impaciências, as nossas raivas, a gente não fazer do nosso dia a dia algo harmonioso, principalmente com aquelas pessoas que a gente convive, que são os nossos principais gatilhos de evolução, É muito fácil, já falei algumas vezes, já ouvi milhares de outras, A gente se dá bem dentro da casa espírita, com os nossos amigos que comungam a mesma fé, E a gente está aqui, deixa os nossos problemas lá fora, Deixa os nossos problemas em casa, mas é dentro da nossa casa, dentro do nosso círculo social, círculo familiar, que a gente tem os nossos gatilhos. E ali a gente não precisa fazer prestar tanta atenção ou desejar que haja uma manifestação física para ajudar a gente. Eu não posso chegar e simplesmente tendo uma discussão familiar, alguma coisa naquele momento, eu levantar a mão, vou te dar um passe agora, uma manifestação física, aquela situação vai se resolver, vai cair a paz naquele momento. Não, Isso não vai acontecer. O que a gente tem que prestar atenção, o que a gente tem que praticar no nosso dia a dia, a paciência, é o amor ao próximo, é tentar, conviver de forma harmoniosa com aquelas pessoas que a gente acha que é uma pedra no nosso sapato, usando um jargão muito conhecido. E com certeza a gente vai ter essas pessoas na nossa vida. Não tem como escapar, Mesmo que você procure uma casa espírita, um templo evangélico,
são lugares que estão de portas abertas para nos ajudarmos, mas não haverá milagre se a gente não fazer a nossa parte, né? Se a gente não se esforçar dia a dia, e é dia a dia que tem que acontecer. O trabalho é realmente de formiguinha, né? Demorado, mas com certeza, sem sombra de dúvidas, há resultados, né? Então, isso é a principal base da codificação, né? Trazer o Evangelho de Jesus, reavivar o Evangelho de Jesus nas nossas vidas, para que a gente possa praticar esse Evangelho no dia a dia. E as manifestações físicas, elas fazem parte do contexto, né? Mas aquilo que eu falei no início, né? Uma incorporação, uma sessão de, vamos dizer, usar esse nome, né? Sessão de cura, de desobsessão, ou outras coisas, né? Hoje em dia não é muito comum mais essas sessões que tinham na época de Kardec, né? No século XIX, mesas girantes, flutuantes, etc, etc, né? Porque, como diz a própria matéria, era uma época de muito materialismo, então eles acreditavam, né, só vendo. Então, existe alguma coisa diferente? Chega aqui, mexe a mesa, isso. Aí eles começaram a acreditar, existe algo a mais do que os nossos olhos estão vendo. E ali começou os estudos, né? Foi, né, onde começou aquela que os cientistas falam de conhecimento empírico. Você vai a campo testar aquilo que está acontecendo para ver se aquilo é real ou não, para ver se aquilo existe alguma fraude ou não. A partir do momento que não existe fraude, de onde vem isso? De onde vêm essas manifestações? Foi comprovado, não tem fraude. Existia um código para tal letra, uma batida, 2 batidas. E o interessante é que essas irmãs Fox, inclusive, por curiosidade, se vocês quiserem dar um Google, ou quem um dia tiver condição de fazer um turismo pelos Estados Unidos, tem até hoje lá essa casa. Não na mesma forma que era na época, tem fotos antigas. Quem der um Google lá, Irmãs Fox, coloca imagens, vai aparecer a foto das duas, vai aparecer a casa que era. E hoje, se você coloca no Google Maps, tem lá a casinha lá, tem uma placa na frente e explicando a história, que foi ali que começou, tal. É um lugar bem, até muito bonito, assim, né? Não é uma cidade já, é um condado, né? Parece interior, né? Então, assim, foi importante na época, né? E logo depois que aconteceu isso, que elas tiveram essa comunicação com o espírito desse jovem mascate, foram escavar na construção lá e encontraram realmente um esqueleto. Foi aí que ficou provado mesmo que aquilo não era só vamos dizer assim, uma arte de crianças, né? Realmente aquilo acontecia. E se a gente for buscar na literatura espírita, tem muitos outros casos, né, de contato, né, semelhantes a esse. Mas, né, reforço, né, as manifestações espíritas físicas, elas são importantes, mas elas não são, elas não é o principal motivo que nós temos que se apegar à doutrina. Eu não posso ir numa sessão espírita esperando um contato ou uma resposta. Lógico que isso pode sim acontecer, mas eu não posso ir só esperando isso. Quando a gente procura uma ajuda religiosa, quando a gente procura, seja ela, eu sempre costumo falar, porque nós temos que respeitar sim as outras fontes espirituais. Não é porque nós estamos numa casa espírita, eu sou trabalhador, quem é trabalhador ou frequentador,
que nós temos que achar que a verdade está só aqui dentro. Não. Né? A verdade não está só aqui dentro. Deus é um só e nós temos vários caminhos para chegar até Ele. Então vamos respeitar sim a fé do próximo, a fé do nosso irmão, do nosso amigo, né, do nosso companheiro de trabalho. O que nós ouvimos aqui dentro é ter paciência, né, muita paciência com o próximo. Então não vamos tentar impor nada da nossa crença para o próximo. Se nós quisermos convencer o próximo com relação à nossa religião, nós sejamos o exemplo. Assim nós vamos convencer. Eu não posso chegar e ter um amigo evangélico e eu criticar porque a igreja dele está fazendo isso ou aquilo. Eu não posso chegar e criticar o amigo católico porque na igreja católica é assim ou assado. Né? Nós temos que entender que cada um tem o seu momento, cada um está no estágio de evolução. Às vezes nós acreditamos, eu acredito piamente na reencarnação. Para mim, não consigo mais acreditar que não existe, que existe somente uma vida, que a gente veio nessa vida e só tem essa e quando a gente morrer, nós vamos para o sono eterno aguardando Jesus no dia do juízo final. Mas eu jamais posso pensar ou criticar ou julgar o meu amigo que pensa dessa forma. Porque o que adianta eu acreditar que eu estou sendo racional, que não existe sim outra vida? Porque como que pode eu ter nascido em uma condição, com um corpo físico assim, dessa forma, e outro ter nascido numa condição inferior ou superior à minha? Se Deus ele é justo, por que Ele não deu a mesma condição para todo mundo, né? Igual? Porque aí, olha, todos nasceram iguais, perfeitos, com a mesma condição socioeconômica, a escolha é sua. Porque o que a gente vê hoje é injustiça social. Se a gente for analisar o que acontece à nossa volta, a gente vê muitas crianças que já nascem numa condição de miséria. E aí a gente se questiona, onde está a justiça de Deus numa situação dessa? Por que uns nascem pobres, outros nascem milionários? Né? E aonde que eu quero chegar? Na justiça divina, que é a reencarnação. Para mim, só a reencarnação explica isso. De você ter vindo em uma vida, não ter aproveitado a condição que você teve, a condição física, material que você teve, aquele empréstimo, né? Porque nosso corpo é consignado, a nossa condição material ela é consignada, porque a gente não é dono de nada do que a gente tem aqui. A gente tem que começar a entender e a perceber que é um empréstimo. Por que o empréstimo? Nosso corpo não é eterno. Você não consegue garantir que você vai ser dono disso para sempre. A qualquer momento, você pode sofrer um acidente e ficar inválido em cima de uma cama. Você pode desencarnar. Então, isso para mim é justiça divina, né? Essa explicação. Mas eu posso, em cima dessa minha crença, dessa minha fé, desmerecer a fé e a crença do meu irmão? Jamais. Às vezes a gente quer ser o dono dos valores, né? Mas nós mesmos estamos falhando nesse sentido. Né? Preconceito racial. Pleno século XXI a gente ainda ouve falar isso. A gente tem que ainda ter manifestações para direitos. Nossa, Petro, você é contra a manifestação, passeatas? Não. Mas um dia não vai ter, porque tem hoje manifestação, Black Lives Matter, outras manifestações, porque alguém está gritando, estão me machucando, estão fazendo algo que está me incomodando, né? Então é tudo isso, né? Então isso é o que a gente tem que prestar atenção, né? É a base moral, principalmente. É o respeito ao próximo, é o amor ao próximo, é olhar o próximo de uma outra forma, de uma forma holística. Não é olhar mais com preconceito, né? Porque ser diferente
não é ser defeituoso. Ser defeituoso é você ser mentiroso, você ter inveja, você ter ciúmes. E isso cai entre nós. Todos nós temos, né? A gente não pode achar que por ser espírita, por ser evangélico, por professar qualquer fé, qualquer religião, que a gente está longe disso. Está dentro da gente. Então a gente tem que lutar contra isso. E é no dia a dia, né? E a gente mudando os nossos hábitos, os nossos pensamentos principalmente, né? Numa outra oportunidade, talvez esse livro possa servir de tema de palestra, obsessão e desobsessão. Os nossos pensamentos são a fonte criadora daquilo que a gente é, daquilo que a gente possa ter, daquilo que a gente deseja. Vamos vigiar os nossos pensamentos. E tudo isso que eu falei para vocês, ele vale primeiro para mim, né? Primeiro para mim, que está saindo da minha boca, então serve também, se alguém se sentiu incomodado, me desculpe, mas primeiro para mim. Que eu sei os meus defeitos, eu não vou fazer propaganda deles, e isso serve para mim, serve para nós todos, né? Então, resumindo, manifestações físicas são importantes, sim, né? Mas não é a principal base do espiritismo, e acredito que não é a principal base de religião nenhuma, porque nós somos seres espirituais num corpo de carne. Quando a gente desencarnar, a gente vai saber que a gente veio aqui, a gente vai estar em uma outra dimensão, num outro momento, a gente vai entender. O que a gente está aqui nesse momento, digamos assim, é numa fase de esquecimento. A gente está vivendo a nossa vida terrena, temos que viver sim, não vamos nos alienar a isso, temos que ter vida social, né? Hoje, lógico, né? Eu não vou falar assim, vamos se divertir, vamos isso, vamos aquilo, que a gente está numa fase de pandemia. Né? Mas temos que ter vida social, visitar a família, nas festas, se socializar, etc, etc. Faz parte da nossa evolução, sim. Né? Mas o que temos que prestar atenção é o que estamos fazendo. Né? O médium, o pastor, o rabino, o babalorixá, do candomblé, o líder religioso, seja ela qual religião for, ele não vai resolver o nosso problema. Vai apenas dar o caminho. É o médico que fala assim, costumo sempre falar, tem algumas pessoas aqui que estão sempre aqui e que até falam, lá vem o Petuel com essa história. O templo religioso é como um hospital que você chega com uma dor de estômago, ele, né, para tirar a dor de estômago, ele te dá uma injeção de Buscopan na veia, alivia a sua dor no momento, mas na hora que ele faz um exame, uma endoscopia, ele vai falar assim, você tem uma gastrite. Muda seus hábitos, porque senão essa dor não vai desaparecer. Aí você tem que mudar sua alimentação, a gastrite é nervosa, seu jeito, etc, etc. O templo religioso é isso. A única diferença é que quando você é curado do seu corpo físico, você não vai ficar visitando um médico lá no hospital, né? O templo religioso, ele é bom que você mantenha essa visita constante, porque aí você vai para um outro lado, você vai aprender, vai evoluir, vai se socializar com as pessoas da mesma fé, né? E aprender a respeitar. Então a mensagem de hoje, né? Vamos respeitar. As manifestações físicas são importantes, sim, mas as manifestações espirituais com a intenção de ajudar a gente a melhorar como seres humanos, elas são mais importantes. Porque o corpo físico, ele vai ficar aqui, do pó a gente veio, pro pó a gente vai retornar. Só que o espírito é eterno, né? Passei do horário, como sempre, peço perdão. Obrigado pela atenção de todos, mais uma vez. É muito gratificante, né? A gente saber que a gente, assim, quem não pôde vir, né, tem seus motivos, mas eu venho 4 vezes por mês no centro espírita, né, aqui na casa, 1 hora ou 2 horas que a gente separa para aprender, ouvir, para se socializar, para absorver um pouco dessa energia, né? E isso faz um bem danado, né? E a gente está aqui ver as pessoas aí, seja 1, 10, 15, 20, até 1. Isso é muito bom, é gostoso.
agradecer a Deus por mais esse domingo, por mais esses minutos dessa manhã. Senhor Jesus, eu não sei o problema de que cada um aqui tem, a angústia, os medos, mas o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece o que cada um deseja. O Senhor conhece o que cada um precisa. E muitas vezes o que nós desejamos não é aquilo que nós precisamos. Precisamos apenas entender isso, saber diferenciar os nossos desejos das nossas reais necessidades. Senhor Jesus, eu peço que cada um que aqui veio essa manhã saia daqui feliz, com o coração reconfortado, que saia daqui com uma mensagem que possa ser espalhada, que possa ser divulgada. Que eles tenham, Senhor Jesus, uma boa semana e que aqueles problemas que porventura surgirão nessa semana, que sejam por eles enfrentados de forma serena, calma, e que se em algum momento, em algum dia, em algum minuto eles falharem nessa missão, que o Senhor olhe por eles e diga: siga em frente, porque a caminhada ainda é longa. Pai querido, Pai amado, guarda cada um deles na saída de casa, na ida ao serviço, no dia a dia, nas tarefas mais simples das tarefas mais complicadas. Cubra, Senhor, as famílias, filhos, parentes, netos, netas, tios, pais ou mães. E que se porventura tiver alguém doente, que se eles estão preocupados, que o Senhor acalme o coração deles, que eles possam enfrentar essa situação com paz, serenidade, amor e compreensão. Dai-nos forças, perdoa, Senhor, nossos pecados, as nossas falhas morais, que são muitas, e que nós possamos olhar para o céu e dizer: obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma batalha vencida. Que assim seja, graças, Senhor Jesus.